Olá, meus amigos, companheiros. Estamos em clima de Natal. Estamos começando a falar das comemorações de Natal. E Natal tem que ser todos os dias. É um renascer todos os dias da nossa vida. Muito obrigado a esta seara espírita que tem me dado a oportunidade de falar um pouco dos ensinamentos de Jesus. Mas hoje, especialmente, vamos primeiro falar sobre uma história, vamos contar precisamente uma história de Neo Lúcio, uma história singela, que tem um título de Peru Pregador. Vamos ouvir para depois entender. Um belo Peru, após conviver largo tempo na intimidade de uma família que dispunha de vasta intimidade e de muitos conhecimentos evangélicos, aprendeu a transmitir os ensinamentos de Jesus, esperando-lhe também as divinas promessas. Tão versado ficou em letras sagradas que passou a propagá-las entre outras aves. De quando em quando era visto falar numa linguagem estranha, glá, glá, glu, 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 glá, glá. Não era naturalmente compreendido pelos homens. Nós ainda não chegamos a esse ponto de entender a linguagem dos animais, muito menos das aves, né? Mas os outros perus, as galinhas, os gansos, os marrecos, bem como os patos, entendiam-no perfeitamente. Falavam a mesma língua. Começava o comentário das lições do Evangelho, o terreiro enchia-se. E ficavam, né, superlotado. Todos queriam ouvir o pato pregador. Até os pintinhos se aquietavam sobre as asas maternas a fim de ouvi-lo. O Peru, muito confiante, assegurava que Jesus era o Salvador do mundo, que viera alumiar o caminho de todos e que, por base de sua doutrina, colocara o amor, né, das criaturas umas para com as outras, garantindo a fórmula da verdadeira felicidade na Terra. Dizia que todos os seres, para viverem tranquilos e contentes, deveriam perdoar os inimigos, desculpar os transviados e socorrê-los. As aves passaram a venerar o Evangelho. Todavia, chegado o Natal do Mestre Divino, eis que alguns homens vieram ao lago, aos galinheiros, aos currais, e depois de se referirem excessivamente ao amor que dedicavam a Jesus, laçaram os frangos,
patinhos, peru, matando todos ali mesmo. Ante o assombro geral daquela plateia. Houve muitos gritos e lamentações, mas os perseguidores, alegando ser a festa do Cristo, distribuíram pancadas e golpes à vontade. Até mesmo a esposa do peru foi degolada. O peru pregador teve a sua esposa degolada e foi morta. Quando o silêncio se fez no terreiro, ao cair da noite, havia em toda parte enorme tristeza e irremediável angústia no coração. As aves aflitas rodearam o doutrinador e crivaram-no de perguntas dolorosas. Como louvar um Senhor que aceitava manifestações de sangue na festa do seu natalício? Como explicar tanta maldade por parte dos homens que se declaravam cristãos e operavam tanta matança? Não cantavam hinos em homenagem ao Cristo? Não se afirmavam discípulo dele? Precisavam, então, de tanta morte e tantas lágrimas para reverenciarem o Senhor? O pastor, alado, muito contrafeito, prometeu responder no dia seguinte. Achava-se cansado, aturdido, oprimido diante daquela situação. E na manhã imediata, ante o sol reluzente do Natal, esclareceu aos companheiros que a ordem de matar não vinha de Jesus, que preferira a morte ao madeiro a ter de justiçar, que deviam todos eles continuar, por isso mesmo, amando o Senhor e servindo, acrescentando que lhes cabia perdoar 70 vezes 7. Explicou, por fim, que os homens degoladores estavam anunciados no versículo 15 do capítulo 7 do apóstolo Mateus, que esclarece: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas que interiormente são lobos devoradores. Em seguida, o peru recitou o capítulo 5 do mesmo evangelista, comentando as bem-aventuranças prometidas por Deus.
pelo divino, prometidas pelo divino amigo, né? Aos que choram e padecem no mundo. Verificou-se, então, imenso reconforto na comunidade atormentada e aflita. Porque as aves se recordaram de que o próprio Senhor, para alcançar a ressurreição gloriosa, aceitara a morte, né? Aceitar a morte de sacrifício igual a deles. Esse texto está lá em Antologia Mediúnica de Natal, de Francisco Cândido Xavier. Trazendo um pouco uma reflexão sobre esse texto, em alguns pontos, nos lembrando de que Jesus, em seus ensinamentos, um dos seus ensinamentos é: amai os vossos inimigos, fazei o bem sem olhar a quem, perdoai as ofensas. Trazendo para o nosso dia a dia, nós podemos ter a convicção de que somos criaturas imperfeitas, né? E por mais que nos empenhemos em demonstrar o nosso amor, em demonstrar a nossa boa vontade, em demonstrar que nós estamos procurando fazer o melhor que está ao nosso alcance, não podemos esquecer de que somos criaturas imperfeitas. Isso não justifica a violência, né? Isso não justifica a violência. Isso não justifica a crueldade. Mas no momento que nós descobrimos que somos imperfeitos, já é um passo que estamos dando para a nossa melhoria. Porque já temos consciência de que determinados atos e atitudes não são dignos do verdadeiro cristão. Sabemos que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Foi a palavra de Jesus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Sabemos, somos muitas e muitas das vezes testemunhas e conhecemos muita gente que prega, muita gente que está lutando arduamente para se reformar. Em dado momento, são levados a cometer atos indignos do verdadeiro cristão. Mas antes de acusar os outros, a gente tem que cuidar de nós mesmos. Até que ponto eu posso ser considerado espírita, cristão, verdadeiramente na sua essência, na sua totalidade? Até que ponto? Porque todos os dias nós somos testados, nós somos conduzidos a situações que são para nós desafiadoras, situações difíceis
que precisa que cada um de nós esteja muito atentos para não nos tornarmos degoladores de aves, degoladores, né? Porque a ave aqui foi uma simbologia, para não sermos aquela pessoa que prega, mas que causa dor. Aquela pessoa que prega, mas ainda não está preparado para determinadas tarefas. Mesmo assim, é preciso que continue lutando contra as suas próprias imperfeições para tornar-se uma pessoa melhor. Não tão somente no mês de Natal, que é um mês de dezembro, que é um mês que deixa-nos mais sensíveis, deixa-nos com o coração, com o espírito mais dulcificado, querendo fazer o melhor. Então vamos fazer o melhor. Tentando todo dia, vencendo vencendo as nossas más tendências. Quando Jesus nos disse, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7, é porque todos nós, mesmo que consciente ou inconscientemente, trazemos com nós determinado tipo de sentimentos. Rancor, mágoa, egoísmo, apego, né? Muitas outras. Se fôssemos aqui relacionar, não daríamos conta. Mas graças a Deus, nós encontramos uma doutrina que esclarece, uma doutrina que nos ensina e compreendemos que Deus não pune, que nós teremos a colheita conforme a nossa semeadura. E essa colheita não será surpresa, porque nós já temos consciência. Já não podemos mais atribuir a outrem a nossa desdita. Não. Já temos condições de parar para refletir. A situação que eu estou passando hoje, a única pessoa culpada sou eu mesma. E que eu devo permanecer fiel aos ensinamentos de Jesus e buscar nele o sustentáculo para a minha transformação. Porque foi o próprio Jesus que nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem nosso irmão Emmanuel e nos diz que Jesus não era um conquistador armado. E de século a século aumenta a multidão daqueles que o seguem. E reconhecendo que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Quando foi perguntado qual a figura mais perfeita, foi perguntado aos espíritos, eles apenas responderam com uma palavra, Jesus.
É bem verdade que ainda não temos aquela condição de seguir rigorosamente o comportamento de Jesus. Espírito puro, angelical. Porque os nossos compromissos ainda são enormes, mas não podemos desistir e todos os dias tentar e tentar e tentar ir à frente e tentar um dia de cada vez. Ninguém vai se modificar de uma hora para outra. As pessoas que necessitam de N encarnações para modificar. Porque cada encarnação é uma oportunidade. E cada atitude, cada ato nosso é uma forma de escrever, é como escrevemos a nossa história. E escrevemos a nossa história minuto a minuto, dia a dia, hora a hora, segundo a segundo. Porque tudo que pensamos, fazemos, está escrito no grande livro da vida. Jesus, ele não dispunha de uma pedra para colocar a sua cabeça. Nasceu numa estrebaria, em volta, ali como testemunha, José, Maria, sua mãe, os reis magos, aqueles que foram visitar, os animais, numa situação precária de humildade, querendo assim mostrar a nós, sendo ele único filho de Deus, o ungido do Senhor, que poderia ter nascido, se assim o desejasse, num rico palácio, mas era necessário que ele nascesse naquela situação para nos demonstrar o quanto é importante a humildade, não querendo dizer que ser humilde é viver em termos materiais sem nenhum recurso. Ser humilde em atitude, ser humilde de coração, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus, ali ao lado da sua mãe, que mulher com a grande missão, uma mulher com a grande missão, deu luz um espírito de escola, né? E Jesus, que é amor enternecidamente, embora revelasse a vida imperecível, encontrou em si mesmo bastante sentimento humano para chorar a ausência de um amigo.
conversou detidamente apenas com alguns sofredores, entre os quais se destacaram pobres, mulheres e crianças de lugarejos esquecidos, e traçou os mais belos ensinamentos que regem a paz e a felicidade dos povos, meus irmãos. Viveu em lares singelos, Jesus viveu em lares singelos e continua inspirando até agora na literatura e na arte as mais belas obras da humanidade. Segundo Emmanuel, humilde, fez-se renovador de consciência, discutido, amado por muitos e rejeitados também por muitas pessoas que não aceitavam que o simples filho de carpinteiro fosse o Messias, que esperavam um guerreiro, um soldado de espada em punho para vencer batalhas, trazer troféus. Como aceitar um simples filho de carpinteiro? Ainda hoje, pela bondade, a todos os sofismas dos incrédulos que o desafiam, perseguido pelo mal e triunfa com o bem. E até hoje, seu ensinamento está aí vivo. Quando lhe bater na face direita, oferece também a esquerda. Quando lhe pedirem para dar 1000 passos, dê mais 10.000 passos. Quando lhe pedirem a capa, dê também o restante, o capote, sei lá o que do restante. Esquecendo as afrontas e abençoando os inimigos. Amai os inimigos. Fazei bem ao que vos odeiam. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Assim nos ensinou e continua ensinando Jesus em seu Evangelho. Crucificado, ele venceu a morte e ressurgiu entre os homens, junto dos quais permanece até hoje. É mensageiro do Pai, erguido à posição de mestre divino, consagrado à nossa educação com a vida eterna. É por isso que todos nós, ano a ano, somos induzidos sem distinção de credo e de raça a cultivar o poder da fraternidade. Uns diante dos outros, pelo menos no o dia de Natal. Transformando o mundo por algumas horas no reino de amor, prelibando as alegrias do bem eterno que nos governará de futuro a repetir com as vozes milenárias dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra
boa vontade para com os homens. Muita luz, muita paz. Feliz Natal para todos. E um ano novo cheio de prosperidade, paz, justiça e cura para todos nós. Um grande abraço. Feliz Natal para todos.